Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouquinho da ação da Vale 3, a Vale do Rio Doce. Recentemente aí ela deu uma forte despencada, né, caindo aí, ó, 40% praticamente em linha reta. E eu queria ver algumas oportunidades para fazer uma entrada nela, oportunidades técnicas, né? Eu na quinta-feira eu já fiz uma entrada nela através de put, fiz uma venda de algumas puts aqui quando ela estava trabalhando na casa aí de R$ 65, né? Para fazer um preço de exercício aí na faixa de 61. Então, eu me interesso, né, comprar realmente nessa região aqui dessa linha, né, porque eu tenho dois indicadores que aqui eram um topo, um fundo anterior. Eu acredito que aqui vai entrar um algoritmo para ficar fazendo uma defesa aqui dos 62% do pullback dessa pernada toda de alta aqui, né? Então, como o minério de ferro ele vem caindo, né, muito forte na China, com as notícias da desaceleração do setor de construção civil, né, as receitas, as margens, né, de lucro da Vale também realmente serão afetadas. E com isso, eles estão precificando aí uma queda muito bruta, né, nas receitas da Vale. É plausível isso, sim, porém tudo tem um limite. Então, a gente tem que às vezes voltar no passado e ver quando o cenário estava muito crítico, muito feio, a que preço a Vale estava sendo negociado, né? Como a Vale, ela é uma empresa que muito cíclica, então o preço sobre o lucro distorce muito. Então eu tenho muita dificuldade de realmente precificar, né, a Vale do Rio Doce através do preço do indicador do preço sobre o lucro. Porém, aqui a minha busca aqui de uma entrada nesse papel é através de uma operação técnica e também mostrando um pouquinho da visão dos fundamentos de longo prazo. Então aqui vamos falar agora do ponto de vista técnico, né? O que nós temos? Nós temos o que? Um rompimento dessa linha de tendência de alta, aonde a Vale começou a acelerar fazendo movimentos descendentes, né? Então a tendência aqui clara de baixa, nós tínhamos esse movimento aqui que subiu 100%. Se nós puxarmos aqui Fibonacci, nós vamos ver que o preço tentou parar aí na região de 50%, não conseguiu, perdeu. Então agora provavelmente vai vir buscar essa região aqui do 62 que casa realmente com essa linha. Para muitas pessoas essa linha aqui não faz muito sentido, mas quem é estudioso do método do Wolf Lines vai entender que isso aqui realmente é simplesmente uma projeção, né, da retração de 62% de Fibonacci. Então a gente espera o quê? Uma expectativa de um repique aqui nessa região até os fundos anteriores, que casam aqui por aqui. E daria realmente uma oportunidade aqui de a gente, né, fazer uma entrada aqui com potencial de ganho aqui de... Cadê a linha agora? Um potencial de ganho aí na faixa de 20%, né? Com essas quedas aceleradas que a Vale está tendo aí, né? Aparentemente não parece ser uma rentabilidade tão elevada, mas sim são 25% aí numa empresa muito boa, né? Passando por um contexto aí um pouquinho de dificuldade nesse momento. Então, do cenário técnico de linhas de tendência é isso. Também nós temos o que? Uma projeção de Fibonacci desse pullback aqui, que para mim ela é muito importante. Que realmente, ó, 100% seria no 63 e o alvo final seria aí na faixa aí dos 57, tá? Então eu tenho escorado aqui nessa linha de tendência de baixa, eu sinto muito tranquilo em fazer uma operação e comprar nessa região, esperando um pullback até os fundos anteriores. Essa linha aqui, ela não é uma linha realmente exata, certo? Mas sim é uma ideia de aonde o preço pode vir a parar. Voltando aqui da outra parte técnica também, né? Eu gosto de dar uma olhada quando nós temos uma queda muito bruta, assim, né, de desempenho de uma ação, de uma empresa boa de se investir no longo prazo, é o quê? É onde o IFR se encontra no gráfico semanal. Eu já falei aqui de alguns trades que nós fizemos, Banco do Brasil, Bradesco, Porto Seguro, esses trades aí estão andando tudo bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui, toda vez que o preço se desloca abaixo, né, do IFR do gráfico semanal, nós temos o que? Uma oportunidade mais conservadora, né? De comprar o papel. Não quer dizer que o papel não vá mais cair, mas sim quer dizer assim, ó, eu estou comprando numa relação risco-retorno uma empresa que está tecnicamente num ponto favorável de compra.
Se nós voltarmos no passado aqui, nós vamos ver que historicamente, né, funciona. Mas vamos olhar aqui na época de 2014, 2015, onde nós tínhamos uma crise mais acentuada, né? 2014 ele fez esse movimento, mas ele veio um movimento um pouco se arrastando já, né? Não foi um movimento liso que nem nós temos agora, forte de baixa, né? Então esse seria um cenário muito mais parecido aí com o que aconteceu aqui na crise de 2008, né? Que ele fez praticamente duas pernadas de baixo para baixo aqui do IFR, né? Para depois fazer uma retomada. Não tão forte, mas sim houve uma retomada. Então isso me dá aqui uma segurança maior de fazer até mesmo um posicionamento de longo prazo para essa empresa. Agora, partindo do ponto fundamentalista, né? O que nós temos? Nós temos sim uma expectativa de quedas de venda, de produção. Nós temos uma expectativa de enfraquecimento no crescimento global, principalmente puxado pela China, né? E aí nós temos, eu vou dar uma olhada aqui no preço sobre o valor patrimonial da empresa historicamente, né? Então, agora nós estamos sendo negociados aí a 1,8, né? E eu vou ver assim uma região de uma mediana aqui, né? Então eu tenho aqui uma mediana aí, podemos dizer que é na faixa de 1%, 1,2, né? Então se eu estou negociando aí na faixa de 1,8, vamos lá, 1,8, para buscar aí na faixa de 1 ponto, vamos botar 1,10, que é uma zona conservadora, quanto que a ação ainda teria que cair? 38%. Eu acho que é um pouquinho demais, né? Vamos puxar aqui, ó, 1,4 mais ou menos, 1,35. Então vamos lá, 1,83 para 1,4. Então vamos ver quanto que dá uma queda de mais ou menos 20%. Essa queda aqui, né, em relação ao preço sobre o valor patrimonial, apostando num cenário assim de precificação ruim, né? Não as piores, né, da história da Vale, mas assim uma história assim de um cenário ruim, que nem em 2011, 2012, 2013 foi uma perspectiva realmente ruim para a empresa, tá? Mas ainda nós tivemos aqui um cenário de baixo crescimento e ela conseguiu ter aí um preço-valor patrimonial estável. Se eu puxar o preço sobre o lucro por ação, oscila demais. Então a gente não tem muita base de saber aonde o preço, aonde seria uma boa oportunidade de entrar por conta desse indicador fundamentalista. Então isso aqui é só para ter uma ideia de o quanto que a ação ainda pode vir a cair. Então se eu vou analisar aqui, né, do preço que fechou, né, na sexta-feira, e eu puxar mais uma pernada aqui de 20%, olha aí onde casa, com aquela região de realmente do início do movimento de alta. E também aqui é uma excelente oportunidade de comprar. Será que vai chegar aqui? Eu não sei. Mas se a perspectiva permanecer negativa do jeito que está hoje, é bem possível, porque quando uma tendência é quebrada e se inicia um movimento de queda, o preço tende a ir buscar a origem do seu rompimento, que realmente casa aqui com essa região dos R$50. Eu me sinto muito à vontade comprando aqui nessa região, e se for lá, vou ter que segurar o papel, né, realmente por um longo prazo aqui, como investidor, né, de buy and hold. Então, se o cenário for realmente contrário do que eu achar que não vai subir aqui, então vou ter que começar a fazer alguns lançamentos de algumas opções, porque dessa região aqui dificilmente o papel vai passar em linha reta, liso, né, que a gente chama. Ele provavelmente vai ficar brigando aqui, acumulando até que nós tenhamos aí uma clareza um pouquinho maior do cenário econômico, né? Então, qual que é o risco maior aqui? É que se a bolsa dos Estados Unidos começa a derreter. Aí sim, aí existe um risco muito forte dessa ação, né, vir a cair bastante. Porém, é uma empresa líder do mercado, tem um dos menores custos de extração de minério. Então, vale a pena realmente segurar. Ela se mostrou inúmeras vezes na história que ela é uma boa empresa para se investir, mesmo com o calor que ela dá. Bom, era isso, eu queria passar aqui. Isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, é mais ou menos uma oportunidade que está se mostrando aí para a gente acompanhar na nossa bolsa de valores.